Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o nosso texto da nossa reflexão de hoje vai estar no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11, onde diz assim o texto: Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. E o tema da nossa reflexão é: o testemunho nos antecipa. Eu já inicio, meus irmãos, a nossa reflexão nos perguntando: que tipo de testemunho temos dado? O texto de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, ele nos revela algo precioso: a revelação e a manifestação de um tempo em que o povo terá sede de servos que falem a verdade, sede de tempo em que servos preguem em nome de Deus. Os tempos, os acontecimentos, eles se repetem, assim como no passado, nos dias de hoje. Muitos falam em seu próprio nome, muitos pregam os seus desejos, muitos pregam o seu pensamento. Quando nos perguntamos em nome de quem temos falado, em nome de quem temos pregado, em nome de Deus ou em nome dos nossos próprios pensamentos? O texto vai dizer assim: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu, meus irmãos, não se apresentou. Eliseu nem precisou justificar a sua autoridade espiritual. A sua história, o seu serviço, a sua fidelidade foram lembradas pelos outros. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas. Vão lembrar de nós. Nós seremos lembrados. Será dado o nosso testemunho. Quando nossa vida, quando nosso ministério, eles são guiados por Deus, quando nossa vida e nosso ministério é conduzido pela palavra de Deus, Ele mesmo, o nosso Senhor, o nosso Deus, é Ele que se encarrega de apresentar, é Ele que se encarrega de nos levar e nos conduzir a lugares estratégicos e nos conectar com pessoas-chave. Meus irmãos, mesmo que a mensagem que carreguemos não seja confortável, mesmo que a mensagem que preguemos não seja agradável a todos os corações, ainda assim ela será necessária. Somos chamados para ser boca de Deus na vida de quem precisa ouvir, para seja ela para consolo ou seja ela para correção. E o mais extraordinário, não precisaremos forçar portas, não precisaremos provar quem somos. É Deus. Deus levantará testemunhas, pessoas que viram nosso compromisso, pessoas que conhecem a nossa caminhada com o Senhor. Eles vão se encaber de nos apresentar, de apresentar o nosso currículo, nossa história de serviço, a nossa fidelidade e como temos honrado ao Senhor. A pergunta que eu faço aqui é: como temos nos dedicado na obra de Deus? Assim como Eliseu foi reconhecido como aquele que servia a Elias, seremos reconhecidos como aqueles que andavam com Deus ou com aqueles que andam completamente aleatório à palavra, ao serviço na casa de Deus. Meus irmãos, eu preciso te convidar: permaneça sempre fiel, sirva em silêncio. Deus é Deus que te cuida. É Deus que cuida de exaltar no tempo certo. Creia nisso. Quando analisamos o texto mencionado, o texto que é apresentado em 2 Reis, capítulo 3, verso 11, diz assim: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Podemos destacar 4 atributos peculiares que distinguem um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus à luz da palavra. A primeira, humildade no serviço. O texto diz que deitava água sobre as mãos de Elias. Este gesto
simples, este gesto simples revela um coração humilde e disposto a servir. Um verdadeiro servo, meus irmãos. Um servo de Deus não busca posições. Um verdadeiro servo de Deus, ele busca disposição. Eliseu, mesmo sendo chamado por Deus, ele começou o seu ministério servindo a outro profeta. Lucas capítulo 22, verso 26, Jesus nos ensina: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Como nós temos nos disposto na obra de Deus. E o segundo aprendizado é uma disposição para aprender. Meus irmãos, ninguém pode ensinar se não se senta, se não se dispõe a aprender. O texto diz sobre as mãos de Elias. Eliseu estava próximo de Elias, aprendendo, observando e crescendo. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não se acha pronto, mas anda com quem pode ensinar. Provérbios capítulo 13, verso 20 nos ensina que o que anda com o sábio ficará sábio. Meus irmãos, com quem temos caminhado? Com quem temos andado? O terceiro aprendizado, o terceiro atributo é a fidelidade no oculto. O texto, ele implícito, mas diz dessa forma: o nome de Eliseu aparece neste momento como servo de Elias, antes de grandes sinais ou milagre. O nome de Eliseu apareceu depois, não antes. Pessoas querem aparecer antes de estarem prontas. Antes de ser conhecido publicamente, Eliseu foi fiel nos bastidores. Deus prova seus servos no anonimato antes de revelá-lo. Mateus capítulo 6, verso 4 nos diz de uma forma interessante: teu pai que te vê em secreto te recompensará. E o quarto atributo é reconhecimento espiritual. O texto ele completa, diz assim: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Meus irmãos, o próprio servo do rei reconheceu Eliseu como profeta, não por seus feitos, mas por seu caráter e ligação com Elias. Mateus capítulo 7, verso 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Eu quero te fazer uma pergunta: que tipo de fruto temos apresentado? Ao refletirmos nestes atributos, nós podemos fazer um resumo e aprender que Eliseu nos ensina que o verdadeiro profeta, o verdadeiro servo de Deus, se distingue por, primeiro, humildade no serviço. Será que temos sido humildes no serviço? O segundo, disposição para aprender. Todo aquele que quer ensinar, primeiro precisa aprender. O terceiro atributo, fidelidade no secreto. Meus irmãos, nós não precisamos tocar trombeta naquilo que temos feito. E o quarto, reconhecimento, baseado em caráter e não em fama. Meus amados, esses atributos, eles nos chamam, eles nos marcam, eles trazem marcas inconfundíveis de um servo legítimo e fiel, que permanece sempre diante do Senhor e não se dobra às luxúrias deste mundo. Creia, antes de nós chegarmos, o nosso testemunho, antes mesmo de nós chegarmos em qualquer lugar, o nosso testemunho, ele vai nos antecipar. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.